Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Queridos, eu sei que você certamente já por diversas vezes ouviu a respeito de Jó. Porém, hoje eu quero ministrar de uma forma totalmente diferente, que nos leva a entender a respeito de um homem que se coloca na posição de intercessor de sua família. A Bíblia, ela é muito clara em falar a respeito de Jó. E para a gente entender a respeito deste homem, deste pai, deste servo, nós precisamos entender as suas características. E a Bíblia começa de cara o livro de Jó mostrando as características deste homem. A Bíblia diz que ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Características essas que devem também pertencer a nós. Nós precisamos entender a importância disso, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas, em sua grande parte nesta geração, não são sinceras. As pessoas, elas têm dificuldade de serem tementes a Deus, de desviarem do mal, de fazerem o que é correto, de serem retos diante de Deus. E a Bíblia dá esse parecer a respeito de Jó. E o próprio Deus testemunha a respeito de Jó. O próprio Deus também fala a respeito de Jó, quando ele chama a atenção de Satanás e diz: tendes visto o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, ele é um homem sincero, ele teme a mim e ele se desvia do mal. A pergunta que nós precisamos fazer é se Deus pode falar isso de mim e de você. Se Deus pode falar isso a nosso respeito. Se Deus, ao olhar para a terra, pode olhar para mim, pode olhar para você e dizer: ali vai uma mulher, ali vai minha serva, ali vai meu servo, ele é um homem íntegro, ela é uma mulher íntegra, ela é uma mulher sincera, ela teme a mim, ela se desvia do mal. Se Deus pode falar isso a teu respeito, se Deus pode falar isso a nosso respeito, mas não bastante isso, eu quero pensar com vocês, eu quero que vocês raciocinem comigo a respeito dos filhos de Jó, porque aqui na sua grande parte as pessoas têm filho, nós temos filhos, alguns 3, outros 4 e assim por diante, não importa o número. Se Deus olhava para Jó e via tais características, o que dizer dos seus filhos? Os filhos de Jó eram 10, 7 homens e 3 mulheres. E penso
que esses filhos de Jó olhavam para o seu pai e diziam: o meu pai é um homem de Deus. O meu pai é um homem de oração. O meu pai é o meu intercessor. O meu pai é temente a Deus. O meu pai é o meu maior exemplo. Quando eu crescer, eu quero ser como meu pai. Eu quero servir a Deus como meu pai. Eu quero buscar a Deus como meu pai. Eu quero ter a intimidade que meu pai tem com Deus. Jó, ele traz para nós esta profunda lição de que nós precisamos ser o maior exemplo que os nossos filhos têm. O maior espelho em quem os nossos filhos estão se espelhando. Qual tem sido o exemplo que os nossos filhos veem em nossa casa? Quando os teus filhos olham para você, enxerga em você um homem de Deus? Enxerga em você uma mulher de Deus? Quais são as palavras que eles ouvem dentro de casa? Qual o exemplo que eles têm de pai, de mãe, de servo de Deus? Porque o exemplo que os filhos de Jó tinham era de um grande homem de Deus, não apenas de um grande pai, mas de um grande servo. E o grande problema que nós temos hoje é que existem pessoas que os filhos deparam-se com eles dentro da igreja é uma coisa, mas dentro de casa ele é uma coisa totalmente inversa. Dentro da igreja ele é uma bênção, mas dentro de casa ele é uma maldição. Dentro da igreja a mãe é uma bênção, mas dentro de casa ela é uma maldição para os seus filhos. Porque não condiz a mesma pessoa da igreja e a mesma pessoa dentro de casa. Mas Jó não. Jó era alguém que servia como um parâmetro para os seus filhos, que servia como exemplo para os seus filhos, que servia como modelo para os seus filhos. Você é modelo para o seu filho? Seu filho pode olhar para você e dizer: o meu pai é o meu maior exemplo. A minha mãe é o meu maior exemplo. A minha mãe é uma mulher de oração. O meu pai é um homem de oração. O meu pai é um homem temente a Deus. A minha mãe é uma mulher temente a Deus. É sobre isso que eu quero falar, que eu quero enfatizar nesta noite, de como os filhos de Jó o enxergava, o via. E não apenas isso. A Bíblia mostra que os filhos de Jó eram unidos. Os filhos de Jó eram unidos. Porque a Bíblia deixa claro que eles faziam seus banquetes, mas mandava chamar as suas 3 irmãs para comerem com ele. Sabe o que é isso? Fruto de um pai que gerava no seu lar, na sua casa, unidade dos filhos. Fruto de um homem que buscava Deus e refletia Deus na vida dos seus filhos. Agora pense comigo, preste atenção. Eu quero chamar a tua atenção. Porque a coisa mais linda que existe na história de Jó, nesses 5 primeiros versículos, é que a Bíblia diz, queridos, que decorrido esse turno de dias, em que os filhos de Jó comiam, bebiam, a Bíblia diz assim que Jó se levantava de madrugada. Mas ele se levantava de madrugada para interceder, para clamar, para oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos. Mas não é que os filhos, preste atenção, não é que os filhos de Jó tinham pecado. Porque o texto deixa claro que Jó dizia: porventura, talvez, quem sabe, os meus filhos pecaram contra Deus. O texto deixa dúvida a respeito da vida dos filhos de Jó, a respeito de pecado. Mas, ainda que houvesse uma sombra, uma possibilidade dos filhos de Jó terem pecado, ainda assim, Jó intercedia pelos seus filhos. No coração de Jó ele pensava: talvez os meus filhos devem ter blasfemado contra Deus em seus corações. Talvez
Porventura, quem sabe alguns dos meus filhos erraram contra Deus. Jó não apenas, escuta isso aqui, Jó não apenas mantinha um coração fiel a Deus, como ele também se preocupava em que o coração dos seus filhos também fossem fiéis a Deus. Jó não tinha preocupação de apenas ser servo de Deus, mas ele também queria que os seus filhos fossem também servos. Então, como era a prática de se interceder pelos seus filhos, como era costume de oferecer sacrifício por outro, Jó fazia o quê? Oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó era um pai preventivo. Não é que os seus filhos tinham estado em ruína. Não. Ele já previa a situação, ele era o intercessor da sua casa. Ele era o intercessor dos seus filhos. Ele clamava pela vida dos seus filhos. Ele buscava pela vida dos seus filhos. Ele sacrificava pela vida dos seus filhos, com um propósito de que os seus filhos fossem de Deus. Com que os seus filhos fossem justificados e santificados para Deus. Vivemos um tempo em que os pais estão mais preocupados com o futuro profissional do filho, e não é errado, do que com os seus filhos diante de Deus. Antes do teu filho, da tua filha ser excelentes profissionais, excelentes médicos, ou seja lá o que for, ele precisa ser um belo servo de Deus. Então Jó tinha esta preocupação de apresentar em oração os seus filhos diante de Deus. E aqui eu quero imaginar Jó de joelho diante de Deus, dizendo: Senhor, visita fulano, visita Beltrano, meu filho João, meu filho Antônio, meu filho Carlos, minha filha Maria, minha filha Antônia. Senhor, eu estou aqui por causa deles, eu estou aqui intercedendo por eles, eu estou aqui pagando um preço por eles, eu estou aqui sacrificando pela vida deles, para que eles não se percam, para que eles te obedeçam, para que eles sejam diante da tua presença. Só que detalhe, a Bíblia diz que Jó não fazia disso uma campanha pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. Jó era constante. Ele não fazia em uma ocasião específica apenas. A Bíblia diz que ele em todo o tempo estava intercedendo pelos seus filhos. Em todo o tempo ele estava clamando pelos seus filhos. Em todo o tempo ele estava clamando pela sua casa. E você sabe o que acontecia com Jó por causa disso? Sabe o que acontecia com a família de Jó por causa disso? A própria Bíblia explica que quando Satanás apresenta-se diante de Deus, Satanás revela a proteção que Deus dá a Jó e aos seus filhos. Se não, vejamos, quando Deus diz: tendes visto o meu servo Jó, ninguém é na terra semelhante a ele, o que Satanás diz? Tu o cercaste de Sebe. Sebe era uma corrente, era uma cerca de proteção. Tu cerca ele e cerca a família dele de proteção. Nada acontece com eles. Eu vou conjecturar para você entender. Satanás diz assim: como é que ele não é fiel a ti? É o Senhor quem protege ele, é o Senhor quem protege a família dele, é o Senhor quem protege os filhos dele. Não foi isso que Satanás falou? E essa proteção vinha de onde? Das orações de Jó pelos seus filhos. Sabe o que Deus está dizendo para você, pai? Seja o maior intercessor dos teus filhos. Sabe o que Deus está dizendo, mãe? Seja a maior intercessora dos teus filhos. Já vi crente dizendo: pastor, ore pelo meu filho. Não que seja errado, mas ele anda, missionário olha pelo meu filho, missionário olha pelo meu filho. Você será o maior atalaia da tua casa. Você será o maior intercessor dos teus filhos.
Deus está dizendo: se levante como uma intercessora dos teus filhos, se levante como intercessor dos teus filhos, se levante como atalaia na tua casa, se levante como intercessor, como intercessora da tua família. E esta proteção, queridos, sabe o que acontece também? Eu quero que você imagine comigo. O inimigo vinha para tocar nos filhos de Jó, mas ele se deparava com a barreira espiritual. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você clamar pela tua casa, quando você clamar pelos teus filhos, quando o inimigo das nossas almas chegar diante do teu filho, o anjo de Deus vai estar lá dizendo: recebi ordem para cuidar dele, recebi ordem para cuidar dela. Não é isso que o salmista diz, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu temo e os livra? Não é disso que a Bíblia diz, que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar? Então, de tal forma que se você clamar pela sua família, se você for o maior atalaia da tua casa, haverá anjos de Deus protegendo os teus. Haverá anjos de Deus em volta da tua família. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos livramentos da parte de Deus serão dados aos teus por causa de você. Deixa eu te dizer uma coisa: por causa de nós, Deus livra os nossos. Deixa eu ser bem específico: por causa de você, Deus livra os teus. Eu vou lhe dar um exemplo. Às vezes os nossos filhos podem não merecer. Às vezes os nossos filhos podem estar em desobediência, e eu vou te provar isso, mas por tua causa, Deus vai livrar o teu filho, Deus vai livrar a tua filha. Talvez ele não mereça, talvez ele pratique algo terrível diante de Deus, mas por tua causa, Deus o livrará. Quando Davi, preste atenção, quando Davi já estava morto, há tempo, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, vai falar sobre isso. Quando Davi já era morto, Salomão, seu filho, reinava em seu lugar. E Salomão se desvia dos princípios de Deus, queimando incenso a deuses pagãos. E Deus decide pegar o reino de Salomão e rasgar. A Bíblia diz no versículo 11, do mesmo capítulo 11 de 1 Reis, que Deus chega para Salomão e diz assim, preste bem atenção: Salomão, eu rasgarei o teu reino e darei ao teu servo, porém, não farei isso nos teus dias, por causa do amor que eu tenho a Davi, teu pai. Davi já era morto, mas Deus faz menção de Davi e poupa o filho de Davi, Salomão, por causa do amor que ele tinha para com. Eu vou morrer, mas se minhas filhas porventura se desviarem, Deus as livrará por amor de mim. Você entendeu? Você pode até morrer, mas você nunca será esquecido por Deus. Deus vai olhar para os teus e dizer: por causa do meu servo, por causa da minha serva, eu te darei livramento. Sabe o que eu aprendo? Vale a pena servir a Deus, vale a pena interceder pelos nossos, vale a pena dobrar os joelhos e dizer: Senhor, livra a minha filha, livra o meu esposo, livra a minha esposa, livra o meu filho, livra o meu pai, livra a minha mãe. Você precisa entender que há um poder imensurável na intercessão, e Deus livra os teus por causa de você. Você está entendendo, irmão? Que enquanto você serve a Deus com fidelidade, que enquanto você serve a Deus com sinceridade, que enquanto você busca a Deus, que enquanto você está apresentando a vida dos teus ao Senhor, Ele estará dando ordem aos anjos dele para guardar os teus. E ainda que você esteja morto, os teus serão lembrados por Deus, por causa da tua fidelidade a Deus. Eu te pergunto, os filhos de Noé mereciam ser salvos? A Bíblia diz que justo era
Noé. Mas quem entrou na arca? Noé e a família. Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, seus filhos saem junto. A promessa de Deus que vem na sua vida, através da sua vida, para a vida dos teus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não sei como é que está o estado da tua família. Não sei como está o estado dos teus filhos. Mas eu quero te dizer que através de você, Deus vai agir na vida deles. Através do teu clamor, Deus vai agir na vida deles. Você será o canal de Deus para a vida dos teus filhos. Você será o canal de Deus para a tua casa. Você será o canal de Deus para a vida das tuas filhas, seja lá quem for, da tua parentela. Você será o canal, porque Jó era o canal de Deus na vida dos filhos dele. Você vai deixar os teus filhos se perderem? Ou se levantará por eles? Você vai deixar a tua parentela se perder? Ou a partir de hoje você vai dizer: a partir de hoje, todos os dias, eu estarei de joelho pelos meus filhos. Todos os dias eu estarei de joelho pelas minhas filhas. Todos os dias eu estarei de joelho pela minha parentela. Você precisa se levantar, irmão. Jó, ele nos dá um exemplo de que vale a pena clamar pela família, de que vale a pena interceder pelos nossos. Há um poder imensurável na intercessão. Você sabe quantos livramentos são dados aos nossos familiares, embora nós não estejamos vendo os perigos espirituais que rondam os nossos filhos, enquanto ele está na escola, enquanto ele está indo para o trabalho, enquanto ele está na rua, enquanto ele está nos mais diversos lugares, exposto aos perigos espirituais e aos perigos físicos. E enquanto isso você está dizendo: Deus, salva minha filha, salva o meu filho, guarda a minha filha, guarda o meu filho. Alguém está intercedendo por ele, alguém está intercedendo por ela. Enquanto isso, anjos de Deus estão trabalhando arduamente para proteger os teus. Livramentos e mais livramentos são dados aos nossos por causa de nós. Deus está dizendo nesta noite, nesse instante: se levante, mulher. Se levante para clamar pela tua casa. Se levante como um atalaia da tua casa. Se levante como um grande intercessor, como uma grande intercessora. Não aprenda a fazer campanha pelos teus filhos. Não é uma campanha que vai resolver o problema da tua família. É você sendo um atalaia e um canal de Deus para a vida da tua família. Você sendo um canal de Deus para a tua filha, para o teu filho, para a tua casa de forma geral. Então Deus agirá lá todos os dias. Eu acordo pela manhã e eu começo a orar e digo: Deus, proíbe Satanás e os demônios de agir na vida de Valentina. Proíbe Satanás e os demônios de agir na vida da minha esposa. Proíbe Satanás e os demônios de agir na vida de Isadora. Proíbe Satanás e os demônios de agir na vida dos meus familiares, da minha mãe, dos meus irmãos. Então eu tenho certeza que quando ele vai agir, ele se depara com a barreira, ele se depara com o anjo, ele se depara com o poder de Deus, com a proteção de fogo de Deus, dizendo: aqui você não pode tocar. Existe alguém de joelho por ele, existe alguém de joelho por elas. Alguém que continuamente está diante de Deus. Só que nós temos hoje pais que não buscam. Só temos hoje pais que não intercedem. Ora de caju em caju. São mau exemplos para os seus filhos. Nós temos pais que preferem orar quando o inimigo já entrou lá, já sacudiu o filho, já bateu, já quebrou, já deixou na lama, para você remediar, para dizer: restaura o meu filho, tira das garras de Satanás, tira das garras dos demônios, tira do sofrimento, tira da podridão, do pecado. Não, irmão, nós podemos orar antes, dizendo: livra do mal. Não foi isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é a glória para sempre. Amém.
Nós podemos, ao invés de orar pelos nossos filhos, dizendo: Senhor, restaura, cura, sara, liberta, nós podemos orar: Senhor, livra do mal, livra da peste, livra das armadilhas de Satanás, coloca anjo do lado do meu filho, coloca anjo do lado da minha filha. Nós precisamos todos os dias, queridos, porque eu não posso orar hoje e deixar de orar amanhã. Nós temos que estar todos os dias, porque o inimigo age todos, então eu tenho que estar todo dia. Todo dia ele vai encontrar uma barreira lá. Todo dia ele vai encontrar um empecilho para ele. Todo dia, quando ele for encontrar minha filha, minhas filhas, minha esposa e minha parentela, ele vai se deparar com uma coluna de fogo poderosa de Deus, dizendo: não pode tocar. É sobre isso que Deus está falando contigo nesse instante. É sobre isso que Deus te trouxe para você saber. Na tua casa, você interceder todos os dias para o seu filho. Quanto tempo nós tiramos durante o dia para clamar pela nossa casa, para clamar pela nossa família? Nós estamos ocupados demais para orar pelos nossos. Nós não temos vida de oração, nós não temos vida de busca. Nós temos essa vida rasa, nós temos dificuldade de vir até na igreja. Nós damos desculpa para tudo, é por isso que Satanás ciranda na casa de muitos crentes. Porque não conhecem a Deus, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de busca, não tem vida de santidade, não são exemplos para os seus filhos, não são intercessores, não estão todos os dias diante de Deus dizendo: vai lá, Senhor, guarda minha filha que está indo para o trabalho, guarda meu filho que está indo para o trabalho, entra com provisão na vida do meu filho. Você será a barreira entre Satanás e os teus filhos. Os teus filhos serão abençoados por sua causa. A tua casa será abençoada por tua causa. Porque a Bíblia diz que Jó era abençoado. A sua família era abençoada. Nós queremos a bênção, mas não queremos aquele que abençoa. Nós queremos a proteção, mas não queremos aquele que protege. Nós queremos a fidelidade de Deus, mas não damos fidelidade a Ele. Nós somos rasos na nossa vida com Ele, mas Jó nos mostra que não devemos ser rasos. Que nós estamos numa guerra guardando a nossa família. Estamos protegendo a nossa família dia e noite pelo poder da intercessão. Mães e pais que intercedem arduamente pelos seus filhos, que quando vêm para a igreja e se envolvem, é por isso que todos os domingos nós temos um momento especial, específico de oração e clamor pela família, para que isso sirva de tanto de proteção, quanto um despertamento para você chegar na sua casa e dizer: Senhor, eu estava clamando lá pelos meus filhos, pela minha casa, mas aqui na minha casa eu também clamo, todos os dias eu clamo, todos os momentos eu estou clamando, eu estou andando, mas estou clamando pela minha casa. Não deixe seus filhos serem presas fáceis para Satanás. Não deixe a tua casa ser vulnerável aos ataques do inimigo. Não deixe. Se levante dentro da tua casa como uma grande intercessora. Se levante dentro da tua casa como um grande intercessor. Ofereça sacrifício a Deus como Jó, em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol dos seus filhos. Deixa eu te dizer, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a família é bombardeada, onde os valores são invertidos. E não pense você que porque você serve a Deus, você não deve fazer nada, que Deus está protegendo. Não, você precisa clamar, você precisa interceder, você precisa andar na presença de Deus em prol dos teus filhos, dizendo: Senhor, eu estou abençoando a vida dos meus filhos. Eu creio que os filhos de Jó diziam: meu pai, ore por mim, meu pai, interceda por mim. As minhas filhas desde novinhas, ainda no berço, sempre, todas as noites, colocamos a mão sobre a cabeça delas. Eu digo: Senhor, abençoa. Coloca um anjo aqui do lado desse berço, desta cama. Dá um sono maravilhoso. Livra do mal, livra das artimanhas de Satanás. Eu abençoo a vida das minhas filhas. Eu abençoo a vida dela. Coloca o teu anjo dentro desse quarto. Ainda que ela não tivesse entendimento, porque bebê não tem, mas o inimigo tinha entendimento, Deus tinha entendimento, eu tenho entendimento, a mãe tem entendimento, a casa tem entendimento. Então eu estava ali intercedendo por elas. Todos os dias, quando ela vai dormir, ela abaixa a cabeça: papai, ora por mim, mamãe, ora por mim.
Eu estou fazendo ela entender, nós fizemos elas entenderem o poder da intercessão, o poder da oração. Isso está marcando o coração delas. E de tal forma que elas estão protegidas pelos anjos de Deus. E não apenas as minhas, mas as tuas também podem receber proteção. Os teus filhos podem receber proteção. Basta que você se coloque na brecha pela tua casa. Basta que você se coloque na brecha pelos teus filhos. E que os teus filhos veja em você a glória, o poder, a presença e a unção de Deus. De maneira que os teus filhos encontrem em você a autoridade de Deus para orar por eles. Aleluia! É interessante notar que Jó tinha preocupação que os seus filhos pecassem contra Deus. Às vezes a gente não tem essa preocupação. A preocupação de seus filhos pecarem contra Deus. Jó não apenas era exemplo para os seus filhos de alguém que amava a Deus, de alguém que não pecava contra Deus, mas ele era aquele que promovia a santidade da sua casa, promovia a vida de seus filhos. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que Deus quer que você entenda. Filhos abençoados, que você cumpra o seu papel de intercessor, de intercessora, daqueles que abençoam a sua casa, a sua família. É esse o nosso papel. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Eu creio que Jó, ele se preocupou de uma forma muito intensa em ensinar os seus filhos a serem tementes a Deus, a buscarem o Senhor, a não pecarem contra Deus. E isso fez de Jó um homem justificado diante de Deus. Isso fez de Jó um homem que tinha o aval de Deus, o respaldo do Senhor. Eu quero te dizer que tua casa, a tua família, os teus filhos, não são para o inimigo cirandar, para o inimigo destruir, mas para que a glória de Deus seja derramada sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre o teu casamento. O teu lar será um lar de paz. Você irá gerar paz através da oração lá. Você irá gerar bênçãos através da oração lá. Você irá atrair a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a vida dos teus. E os teus filhos verão a glória de Deus na tua vida. E eles irão dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. A referência de mulher de Deus que eu tenho é a minha mãe. A referência de homem de Deus que eu tenho é o meu pai. Você é o intercessor e o canal de Deus para a tua casa e para a tua família. Receba esta palavra no teu coração. Aleluia.